convidar nosso pastor Fernando. Amém, irmãos? Podem se sentar, por gentileza. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe poderosamente. Que bom estarmos aqui reunidos, irmãos, mais uma vez. Bem dizer, o findar de mais um ano. Cada um tem uma história, cada um tem uma luta, cada um tem a sua dificuldade. Porém, tudo isso, irmãos, Deus tem sido bom conosco. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Enquanto vocês vão abrindo, quantas pessoas gostariam de estar onde você está? Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que o Senhor já os levou? E quantas pessoas nesse exato momento precisa apenas de uma coisa: saber que tem alguém orando por elas. Porque um dia eu fui assim, um dia nós fomos assim. E o interessante, irmãos, que ao findar de um ano, é um ano para nós pensarmos em algumas coisas. A Bíblia diz assim, no Salmo 107, a bondade de Deus em proteger todos na face da terra. Posso ouvir um amém? A bondade de Deus em proteger todos na face da terra. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Falar de bondade, irmãos, ao nos aproximarmos do limiar de um novo ano, é ocasião para reflexões e agradecimentos, especialmente para aqueles cuja fé é a bússola que guia suas vidas. Quando vocês chegaram, passaram pelaquela escadaria, vocês viram ali fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. E o que nós esperamos, irmãos? E o que Deus espera de nós? E é interessante que o salmista, ele colocava aqui para nós algo muito interessante: agradeçam ao Senhor, numa tradução, porque Ele é bom. E nós hoje queremos ter um coração grato, pois a fé é a bússola que guia suas vidas. A passagem de um ano para o outro oferece uma oportunidade única de expressar gratidão a Deus por suas bênçãos e misericórdias que nos acompanharam ao longo da jornada. Que ano difícil! Que ano difícil, irmãos! Que ano trabalhoso! Que ano de tantas enfermidades! Que ano de tantas perdas! Que ano, irmãos, se não fosse o Senhor, ai de nós! Há muito nós já teríamos perecido. Eu conversando com muitos colegas, irmãos, e a fala era a mesma: pastor, este tem sido um dos anos mais difíceis, trabalhosos, e com tantos problemas, como os outros não foram. E nós podemos refletir: ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós, irmãos. E aí, numa passagem de ano, o que nós temos a oferecer é a gratidão a Deus. Por quê, pastor? Diante de tudo nós estamos de pé. Diante de tudo, muitos familiares nossos, irmãos, estão guardados. Diante de tudo que nós temos passado e ainda iremos passar, o salmista sabia o que ele estava dizendo: agradeçam ao Senhor, porque Ele é bom. Porque na perspectiva da sociedade, irmãos, estão festejando, estão dizendo paz, mas tudo é passageiro. Na perspectiva da palavra de Deus, a fé é a bússola que nos conduz, irmãos, a essa palavra que aqui está escrito: intimidade com Deus. E o salmista sabia disso.
A fé é a bússola que nos conduz em intimidade com Deus, nos piores momentos de cada um de nós. O que prevaleceu? A nossa fé em Deus, que nos fez achegar-se a Ele. E nós falamos intimidade no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho, no seu momento durante esse ano. Só Deus viu toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade. Irmãos, coisas que nós talvez não estávamos nem esperando, chegou até nós, mas Deus veio e nos agraciou, nos dando livramento. Então, quando o salmista fala isso, nós precisamos entender a passagem desse ano. Eu, como pastor, há quase 40 anos já de evangelho, talvez foi o ano mais difícil para mim, e isso eu compartilhei com vocês. E quantos de nós estamos aqui hoje, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, o Deus que nós cremos está vivo. Ebenezer, o Deus o qual nos chamou, nos resgatou, irmãos, continua ainda vivo. E a nossa alegria em meio a tanto choro, perdas, essa alegria veio do Senhor. Porque tem perdas, irmãos, que nós não conseguimos esquecer, se não for o Senhor. Tem coisas que cada um está vivendo, e às vezes está do seu lado, o irmão e a irmã, e você não sabe o quanto ela tem chorado. E nós vamos dizer, o salmista compartilhando da bondade de Deus, a passagem de um ano para o outro, oferece uma oportunidade única de expressar gratidão a Deus, por suas bênçãos e misericórdias, que nos acompanharam ao longo da nossa jornada. Nesse espírito de fé, o que é a fé, pastor? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, porque durante todo esse ano, irmãos, nós ouvimos tantas coisas ruins, tantos planejamentos, irmãos, até dos governos ruins, tantas coisas nós ouvimos, mas o que blindou o nosso coração, o que fez com que nós viéssemos prevalecer, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos, esse vai prevalecendo em meio às aflições da vida. A nossa jornada, irmãos, ela é muito interessante, porque num dia nós estamos sorrindo, no outro nós estamos o quê? Chorando. Num dia você está pedindo a vida, mas no outro dia você está pedindo o quê? A morte. Por que isso, pastor? Porque quando Adão pecou, irmãos, uma maldição entrou sobre a terra. Nós não temos culpa, não temos, mas assim como ela entrou, Deus de tal maneira nos amou que preparou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê tenha direito à vida eterna e venha entender a bondade de Deus, irmãos. É maravilhosa. Pastor, por que tudo está assim? Simplesmente, sabe por que Deus é Deus? Porque Ele te dá o poder de escolha. Deus é Deus porque Ele te dá o poder de escolha, você que escolhe. E pelas escolhas dos homens, quando Deus não está, todo ser humano padece. E voltando aqui para a nossa meditação, nesse espírito de fé e renovação, devemos compartilhar mensagens de gratidão e louvor, confiando que o próximo ano será abençoado pelas mãos do Todo-Poderoso sobre a face da terra, em meio
a um mundo em caos, em meio a um mundo em trevas, em meio a uma sociedade que não quer Deus. Nós temos visto e temos ouvido. Não querem Deus. E é algo tão bom, é algo tão maravilhoso, é algo tão real, irmãos, que mudou a sua história, mudou a minha história, mudou a história de muitos na face da terra. Nós não somos crentes, irmãos, porque nós somos bons. Nós não frequentamos uma igreja porque nós somos melhores que alguma pessoa ou outra. O Senhor, Deus, na sua bondade, chama todos os povos para adorar e servi-lo por meio de Cristo Jesus e o Senhor. Agora, se o Senhor não tivesse nos alcançado, porventura muitos de nós estaríamos aqui. Porventura, como estariam as nossas vidas? O que teria sido de nós, irmãos? Você pode ter tudo, mas se você não tiver o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você nunca vai compreender a bondade de Deus. Nunca. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Ela vem porque a alegria que vem nas nossas vidas, irmãos, ela não está condicionado ao que nós passamos, ao que nós sofremos, ao que nós perdemos, irmãos. Ela não está condicionada, porque há um rio cujo a corrente, vocês conhecem, há um rio cuja corrente vem do trono de Deus, e aonde esse rio passa, irmãos, aí tem cura, aí tem libertação, aí tem salvação, aí tem alegria, aí tem transformação, porque esse rio é o Espírito de vida de Deus. Não somos crentes porque, irmãos, temos condições, foi a graça que nos alcançou. Oramos por todos, seguindo um mandamento interessante. Primeiro você ama a Deus, depois você ama o próximo, porque se você amar o próximo, a bondade de Deus está em você. Se você só falar que ama a Deus e não ama o próximo, Deus não é real na sua vida. E voltando na nossa meditação, eu estava pensando muito no passar do ano. Nós precisamos entender que esse ano será abençoado, sim. Pastor, mas foram tantas lutas nesse. Mas eu vou te dizer uma coisa: as lutas continuarão. Você sai de uma, vem outra. Qual que é a diferença, pastor? Em cada luta que nós passamos, nós amadurecemos para enfrentar as próximas que virão. E como eu vou enfrentar, pastor? Primeiro, pela fé, que é o meu escudo de proteção. Segundo, irmãos, pela intimidade com Deus. Porque quando eu tenho fé, eu tenho intimidade com Deus, em todo o tempo eu vou ver que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Essa é a realidade. Pastor, eu estou aqui vivendo talvez o contrário de tudo que o senhor está pregando. Eu já estive assim também, irmãos. Eu já estive assim, como eu falei ontem. Tem momentos na vida que dá vontade de correr, de pular, de chorar e sumir. É a realidade. Por que que não faz isso? Porque a fé que nós temos em Deus, irmãos, é uma fé tão poderosa, irmãos, que ela nos sustenta. E quando você acha que está vivendo o pior momento da sua vida, aquele momento te leva a buscar Deus. E a Bíblia diz que quando você está fraco, aí você se torna forte. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua dificuldade. Você vai buscar mais a presença do Altíssimo, e você vai entender uma coisa: ainda que tenha uma sentença sobre a sua vida,
Mas quando você está usando a fé e está em intimidade com Deus, tem uma palavra para os crentes antigos que eles sabem que nós falávamos assim: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe o que nós dizíamos naquela época? Nós estamos prontos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Não importa a situação, não importa o que nós estamos passando, nós clamávamos de tal maneira: Senhor vem buscar, porque nós temos essa consciência viva, eficaz e poderosa, que é a palavra de Deus a nosso favor. Então não me interessa a luta, não me interessa mais. O que me interessa, irmãos, é desfrutar da bondade de Deus, porque esse ano foi difícil, mas nós vimos Deus nos guardando, nós vimos Deus abrindo porta, nós vimos Deus curando, nós vimos Deus libertando, nós vimos Deus salvando, irmãos. E a igreja do Senhor, ela tem uma função. Quando ela ama o próximo, ela prega o evangelho. E quando ela prega o evangelho, as pessoas têm a oportunidade de serem alcançadas por meio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Fizeram muitos planos para o ano que vem. Qual é o meu plano? Me perguntaram. Agradecer. Agradecer. Por quê, pastor? Pedir, irmãos, nós sempre pedimos. É bíblico? É. Mas você agradecer a Deus em meio ao sofrimento, tem resposta de Deus para nós. Tem resposta de Deus para você. Diz assim, numa outra tradução do Salmo 107: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. E eu pegando essa tradução e associando, irmãos, João 3,16, e Deus nos amou de tal maneira, fala comigo, eu sou resultado do amor de Deus. Quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso, irmãos? Nós somos resultado do amor de Deus. E as pessoas perguntam: se Deus ama tanto, por que que o mundo está assim? Simplesmente poder de escolha. Você é livre. Uma prova eu dou para você. Quantas vezes você ouviu falar de Jesus? Quantas vezes você foi convidado a receber Jesus como Senhor e Salvador, e você fez a sua escolha? Eu não quero. E Deus te respeitou. Quantas vezes você teve no seu trabalho com um amigo e ele pregou para você, você disse: eu não quero, e Deus respeitou a sua decisão. Quantas vezes você esteve numa igreja cristã, o pastor, a pastora, o pregador falou: aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você disse: eu não quero. E Deus continua sendo bom, porque Ele é imutável, Ele não muda, Ele te respeita, e Ele te deu o poder de escolha. E aí, irmãos, não adianta nós apenas desejarmos um feliz ano novo, se nós não tivermos consciência que esse ano foi de oportunidade para todos nós. Oportunidades ruins foram muitas, mas boas também foram. Mas tem algumas oportunidades que nós não podemos negociar elas. Primeiramente, a sua fé em Deus você não negocia. Segundo, a sua intimidade. Entra para dentro do teu quarto e ora, você não negocia. Terceiro, a santidade sem a qual ninguém verá Deus, você não negocia. Quarto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você não negocia. Quinto, você é templo do Espírito Santo, você não negocia. Sexto, o seu nome está escrito no livro da vida, você não negocia. Sétimo, bem-aventurado é o varão que não anda
na roda dos escarnecedores. Por quê, meu irmão? Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele não permite, ele não aceita. Por quê, pastor? Porque sobre você tem o selo do Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual você foi selado. Você foi selado, é por Deus, não é por igreja, não é por pastor, não é por sociedade, é por Deus. Nós temos um selo que ele é vivo. Oitavo, por que nós não negociamos, irmãos? Porque o sangue derramado na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados. Nós fomos perdoados. Décimo, quando há o perdão, uma coisa que todos nós tínhamos falta, que nós não podemos negociar: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É tempo de refletir. Esse ano, irmãos, nós vivenciamos ele, e nesses 10 pontos, nós vimos que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é soberana. Nós somos crentes, não é porque nós somos bons. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é crente, não é porque você é bom, não. Você é crente porque alguém morreu por você. E eu tenho uma boa notícia: mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por você, e o seu nome foi escrito no livro da vida, porque ele foi o maior crente que passou na face da terra. O seu nome é Jesus. Aleluia! Nós somos crentes é por causa de Jesus. Não somos crentes por causa de placa de igreja, por causa de pastores, não, irmãos. Nós somos crentes porque o maior pastor deu exemplo. Nós somos crentes, irmãos, porque ele morreu. Nós somos crentes porque ele é um exemplo. Nós somos crentes, irmãos, porque está escrito: e ele voltará nas nuvens, e a sua igreja vai ser o quê? A igreja vai ser arrebatada. Ele vai levar essa igreja. Aleluia. Deus é bom, fala comigo: Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. Irmãos, e atravessando esse ano, lá em Números tem uma bênção interessante: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Número 6, versículo 24 e 25, que o próximo ano seja coberto pela bondade, misericórdia de Deus sobre a sua vida. Que o próximo ano seja a graça divina manifesta em sua vida e em todos os seres que vivem nessa terra, porque essa é a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Aleluia. E Deus olhando, irmãos, para todos, e nós enxergando a bondade. Foi um ano de tantas preocupações, mas tem uma palavra para nós: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele é o teu sustento. Salmo 55, 22. Que 2024 seja um ano de confiança, de fé, de intimidade. Seja um ano que a sua confiança venha a ser inabalável em Deus que te criou, te deu um novo nome, e Ele tem preparado para a sua igreja, irmãos, coisas maravilhosas.
Diz assim, talvez você entrou aqui, pastor, eu não queria nem estar aqui. Um dia eu estive assim, mas quando eu não passei, eu passei na igreja, eu não era cristão, era pior, era ruim, era vazio, era solitário. Para todos nós, irmãos, quando a sociedade compreender a bondade de Deus, a sociedade vira para Deus. Quando a sociedade compreender que Deus, irmãos, por meio do seu Filho amado, não é religião, acaba a confusão. Porque o que nós precisamos é de Deus. Todos já ouviram falar naquela regra de Pareto? Já? 80-20. 80-20. Ele diz que nós precisamos só de 20% para alcançar 80%. Tem gente que está se desgastando e no final perdeu a vida. No final se afastou do Criador. No final nem a vida eterna tem mais. E aí nós estamos quase findando o ano. Porque, olha o que diz a palavra, o salmista estava certo. Porque sou eu que conheço os seus planos, que tenho para vocês. Deus tem um plano para cada um de nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Jeremias 29:11. Que os planos de Deus se manifestem em bondade, em misericórdia, neste novo ano na tua vida, na tua parentela, por onde você passar. O salmista estava certo, que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor a Ele e à perseverança por meio de Cristo Jesus, porque a perseverança cristã é o guia da sua vida. Tudo na vida tem que ser perseverante, e nós conseguimos perseverar esse ano. Eu olho para minha mãe lá no canto, diaconisa Maria Elita, acho muito lindo, porque eu fui a visitar ela ali na UPA, e na segunda vez, foi eu, pastora Fernanda, ela segurou nas minhas mãos, ela repetiu um gesto, que a minha segunda mãe fez, que era a mãe da pastora Adriane. Ela segurou nas minhas mãos de tal maneira, e ela me diz uma palavra assim, pastor, eu posso sair daqui, talvez eu não volte mais. E eu dei um sorriso para ela, e falei com ela, a senhora vai voltar, a senhora vai voltar, a senhora ainda vai fazer um almoço, e eu vou almoçar com a senhora. Mas de onde que veio essa confiança? Não sou místico. Eu olhei para o lado da cama dela, irmãos. O salmista sabia o que ele estava falando. E essas experiências são verdadeiras. Olhei para o lado e vi aquele anjo que sempre acompanha. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ele guarda, ele livra. E ele olhava para ela e sorria. Eu saí dali numa alegria, numa satisfação. Por quê, pastor? Porque não chegou a hora dela. Deus é bom. E eu fui almoçar da casa dela. E ela fez almoço e eu almocei com ela. Oh, glória a Deus. Voltando aqui, irmãos, que eu estou falando um pouco da bondade de Deus. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, porque um ano, irmãos, nós passamos de muito pavor, terror, pandemia, consequências, tudo nós passamos, mas teve um diferencial, tanto na vida da igreja como da sociedade. A igreja, irmãos, foi como um laboratório, provar o quê? Quem tem fé em Deus, exerce, ele é curado primeiro. As coisas acontecem primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E provaram que aqueles que não têm essa direção espiritual padeciam
Então nós estamos entrando um ano mais preparados, fortalecidos, com o nosso caráter e comportamento. Também, irmãos, modificados, porque a luta modifica o nosso comportamento. E o salmista, ele sabia disso. Quem está me entendendo? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique apavorado, porque o Senhor, seu Deus, está com você, por onde quer que você vá. Eita, glória a Deus. Está na luta, Deus está lá. Está na alegria, Deus está lá. Pastor, mas por quê? Grava uma coisa: nós somos passageiros nessa terra. Ninguém fica. Uns irão primeiros, outros depois e outros depois. Mas o importante, irmãos, é como nós vamos. Se nós vamos, irmãos, por meio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, nós temos uma garantia, irmãos. Quem crê em mim, ainda que morra, o que diz a Bíblia? Viverá. Por que nós, irmãos, acreditamos nisso? Porque, irmãos, o nome de Jesus, ele é tão poderoso que ele divide a história. As nações se levantam contra esse nome. Por outro lado, irmãos, esse nome é glorificado, esse nome é reconhecido, e a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e vai dizer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o melhor de Deus, a bondade de Deus para nós. Aleluia. Diga comigo assim: o Senhor é a minha luz em meio à tempestade e às trevas. Este ano eu vi mais uma vez que a luz do Evangelho dissipou as trevas que vieram sobre mim e sobre os meus familiares. Por isso eu reconheço que Deus é bom. Falando de gratidão, deem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que a gratidão permeie cada dia do novo ano em nossas vidas. Venhamos ser mais gratos. Primeiramente a Deus. Segundo, irmãos, a nossa família. Segundo, a nossa família. Porque estamos de passagem. E quando chega às vezes o pior momento da nossa vida, sabe quem está do nosso lado? A nossa família. Seja grato. Primeiro a Deus. Segundo a família que Deus te deu. Porque até isso a sociedade quer acabar. Com a família. Quem disse que todos são perfeitos? Ninguém. Como conseguimos lidar com as dificuldades uns dos outros? E quando chega na nossa família, nós não conseguimos. Não queremos. Não temos paciência. Tudo que nós temos, primeiro Deus, segundo família. Porque a família, ela é a igreja. Nós somos a igreja. A nossa casa se torna a igreja. Um lar bem ajustado, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. Aqui é onde nós reunimos. E quantos hoje estão aqui e tem tantas indiferenças com os familiares? Quantos? Eu vou passar o ano na igreja, mas as diferenças precisam ser deixadas.
precisa perdoar, precisa amar, precisa respeitar, porque isso é fruto de gratidão. Depois você lê na Bíblia, lá no Salmo, que o pai beija a face dos filhos. Talvez filhos que nunca deram um beijo na face da mãe, na face da sua mãe, ou do seu pai. Que nunca deu um abraço, que nunca pediu a bênção ao seu pai ou à sua mãe. Que nunca deu um telefonema para dizer obrigado porque a senhora é minha mãe. Obrigado porque eu tenho um pai. Isso é bondade de Deus, irmãos. Isso é bondade de Deus. E o ano acaba, se você não muda, alguma coisa está errado. Que nesse novo ano, seja um ano que a igreja possa compartilhar o que é o Evangelho. Amar a Deus e amar o próximo. Porque se você não ama o próximo, você não ama a Deus. E aí vem aquela pergunta. Hoje você tem a oportunidade de começar um ano diferente, já começou. Estamos vivos, estamos com a família, estamos na igreja. Você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, pastor, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Por que eu preciso, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Mateus 10:32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos que estão no céu, numa versão. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Eu vim de uma outra religião, e eu posso falar. Nós viemos, irmãos, fomos apresentados lá, fomos batizados lá. Nós viemos, meu pai, ele era, irmãos, da magia negra, minha mãe do candomblé. Nós viemos dessa origem. Eu vou para 40 anos de evangelho. Se Jesus não mudasse, se Jesus não libertasse, eu não estaria pregando isso. Eu não estaria. Mas foi só o Senhor? Não, a minha casa toda aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Não tem coincidência, tem graça de Deus manifesta. Então foi verdadeiro quando pregaram para nós que Deus era bom. E hoje você pode provar da bondade dele.